Olá, amiguinhos! Chegamos ao final de mais uma semana. Hoje é sexta-feira e vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai estudar um pouco sobre produção textual. Aqui no nosso próprio livro tem uma proposta, certo? Bem legal de uma produção textual que é um limerick. O que é isso, tia? Um limerick é um tipo de texto que rima. É o tipo de uma literatura de cordel. Aquele texto bem gostoso de ler, que as palavras rimam, um texto divertido, tá certo? E a gente tem aqui um exemplo de um limerick. Você vai usar a imaginação para montar um limerick. Veja mais um exemplo de limerick escrito pela autora Tatiana Belink. Aí tem o limerick é um textinho pequeno, mas que tem frases e estrofes que rimam. Um exemplo é esse texto sobre a amizade que a gente viu, tá vendo? Ó, ele tem 9 estrofes e ele tem versinhos e eles sempre vão rimar, certo? Esses versinhos eles rimam. E aqui eu tenho assim, ó, amarrei uma fita no dedo para não esquecer o segredo. Mas reparem que azar, esqueci de me lembrar de olhar para a fita, ai que medo. Uma observação sobre esse tipo de texto. Olha lá, no primeiro verso, amarrei uma fita no dedo. O primeiro verso rima com o segundo, ó. Amarrei uma fita no dedo para não esquecer o segredo. Então, dedo rimou com segredo, mas não acabou a rima por aí. A terceira e a quarta frase também rimam, azar e lembrar. Eles têm o mesmo som. E aí, o quinto verso, ele também rima com o primeiro e o segundo, tá vendo? Ó, medo, que rimou com dedo e segredo. Então, o limerick, ele tem que ser assim. Tem que ter a rima do primeiro e do segundo verso. E o quinto verso, ele tem que ter 5 versos. E o quinto verso, ele tem que rimar com o primeiro, certo? Então, o limerick, ele pode ter várias estrofes, mas ele tem que ter 5 versos. Primeiro e segundo vão rimar em si. E o quinto tem que rimar com os 2 primeiros. Do meio, os dois do meio tem que rimar entre eles, certo? Mas o mais importante é que o último e o primeiro estrofe rimem, tá? Aí vocês vão compor um limerick. Aí a gente tem aqui o planejamento, certo? Você vai escrever tudo no seu caderno. Aqui no livro não tem espaço. Esse planejamento você não precisa responder, você vai só pensar. Aqui é só para você ter uma base de como você vai fazer. Primeiro, discuta com o professor e os colegas. A gente já está aqui falando sobre isso. Que tipo de linguagem eu vou empregar? Vai ser uma linguagem mais formal ou uma menos formal? Uma linguagem poética. E aqui qual será a forma do texto? A forma do texto vai ser o limerick, certo? E a quem eu vou apresentar o meu texto? Você vai apresentar o texto à professora e aos colegas da sala. Onde o texto vai circular? Vai circular no WhatsApp, certo? E o tema do seu limerick será amizade, certo? Você vai escrever um limerick sobre amizade. O tema é amizade. Você vai botar o título que você quiser. A minha melhor amiga, meu grande amigo, meu companheiro, mas tem que ter amizade. O seu limerick tem que falar sobre amizade. Pense então se o poema falará sobre amizade em termos gerais, sem especificar, ou se falará sobre amizade com alguém. Se você vai falar de amizade geral, como deve ser uma amizade, ou se você vai falar da sua amizade com um amigo, com um pai, com um primo, tá certo? Aí vamos lá, escrita e revisão. Primeiro, aqui são algumas dicas para lhe ajudar a fazer esse texto. Primeiro,
faça um rascunho, faça uma associação com palavras que rimam. Explore o sentido figurado das palavras e as expressões. Ou seja, você vai pensar primeiro sobre o que você quer escrever e você vai procurar escrever isso com rimas, palavras que vão rimar umas com as outras. Depois, na 2, combine essa palavra pela sonoridade. Organize os versos de acordo com o sentimento que deseja exprimir. Brinque com as palavras, dando ao poema uma forma proposta. 3, escreva o primeiro e o segundo verso, escolhendo com cuidado as palavras finais, lembrando-se de que devem rimar entre si. Pense em diversas palavras que têm a mesma terminação. Escreva o terceiro e o quarto verso, atentando-se para o fato de que devem rimar entre si. E finalize com o quinto verso, cuja rima deverá retomar a terminação do primeiro e do segundo verso. Então, o que eu já falei. O limerick tem 5 versos, ele pode ter vários estrofes, mas ele tem que ter 5 versos em cada estrofe. Sempre ele vai ser assim. Primeiro e segundo verso vão rimar entre si. Terceiro e quarto entre eles dois. Não precisa ser igual ao do primeiro. Mas o quinto e o último ele tem que ter a mesma terminação dos primeiros versos. Certo? Escreva o terceiro e o quarto. Finalize o seu limerick e acrescente um título. Esse título também deverá estar de acordo com o tema. Pense numa ilustração para o texto, certo? Agora que troque seu limerick com os colegas, não precisa fazer isso. Então você vai fazer um desenho bem legal sobre o seu texto. Além de fazer o texto, você vai fazer um desenho, tá bom? Eu quero ver assim como é que vai sair esses desenhos, tá certo? Eu amo esse tipo de texto porque eu acho muito divertido essa rima de palavras. Elas são muito boas para ajudar a gente a pensar mais, tá certo? E a procurar, e eles enriquecem o nosso vocabulário, essa rima de palavras. Então, espero que vocês consigam escrever o seu limerick. Não importa o tanto de estrofes que você fizer, pode ser que você faça só 2 estrofes, 3 estrofes, mas lembrando que cada estrofe tem que ter 5 versos, porque é assim o nosso tipo de texto. Pode ser que tenha até uma estrofe, mas pode ser que tenha só uma estrofe, não tem problema. O importante é que siga essa norma de 2 primeiros versos rimar entre si, os 2 segundos também, e o último rimar com os 2 primeiros, tá certo? Um beijão, tchau, tchau e boa sorte para todos.